Olá, sejam todos bem-vindos aí à nossa aula de língua portuguesa, aula aí para os nossos alunos aí da educação de jovens e adultos. Pessoal, nós somos aqui componentes da aula de linguagem, estamos aí trabalhando com a terceira etapa, ensino médio, primeiro semestre, módulo 2, unidade 1. Hoje nós vamos tratar aí com outro tema, que é a respeito das tipologias textuais, certo? Vimos na última aula sobre os gêneros discursivos e hoje vamos seguir aí trabalhando com as tipologias. O que são as tipologias, certo? Então, olha só, temos aqui tipologia textual, né? Quando se fala em tipologia textual, né, nós vamos dizer que são os vários tipos de texto, só um minuto, os vários tipos de texto que são criados em determinados contextos e que vão aí depender o quê? Da intenção e da necessidade de comunicação das pessoas. Então, as tipologias, né, elas surgem de acordo com a necessidade, né, das pessoas de comunicação. Então, quanto aos gêneros textuais, estes foram o quê? Historicamente, né, criados pelo ser humano. As tipologias, elas já são limitadas, os gêneros não. Alguns caem em desuso, outros são criados, enfim, a cada dia cria-se, né, um novo gênero, ok? Então, olha só, eles têm a finalidade de quê? De atender às determinadas necessidades de interação verbal e podem ser, claro, orais ou escritos. Então, de acordo com o momento histórico, pode nascer um novo gênero ou podem desaparecer outros gêneros de pouco uso, certo? Os gêneros discursivos, eles geralmente estão ligados ao quê? À esfera de circulação. Então, dessa maneira, quando se fala em gêneros textuais que circulam na sociedade, eles vão ser organizados em 5 grupos. Então, vamos dizer, gêneros de narrar, gêneros de relatar, gêneros de argumentar, gêneros de expor e gêneros de instruir. Então, aqui nós temos, claro, as nossas tipologias, né? Os tipos de textos que vão sendo criados aí de acordo com a necessidade de comunicação das pessoas, ok? Então, quando se fala em tipologia textual, vamos pensar nesses 5 tipos. A narrativa é o quê? É o ato de contar histórias onde eu possa incluir tempo, incluir espaço, personagens. No caso da tipologia descritiva, eu vou pensar em quê? Em descrição. Então, os meus textos vão descrever uma pessoa, um objeto, um local, um acontecimento, certo? No caso da tipologia dissertativa, vamos pensar em dissertação. E se eu penso em dissertação, eu vou pensar que eu tenho um assunto a ser abordado, então eu preciso o quê? Defender uma ideia. Eu vou defender uma ideia e expor uma opinião através de argumentos, certo? Então, eu coloco uma ideia e me posiciono acerca, né, daquele assunto, daquela ideia, daquela abordagem, certo? E como que eu me posiciono? Através dos argumentos, certo? E esses argumentos precisam ser plausíveis, né, ali de acordo com a abordagem, né, precisam ter veracidade, imponência, né, uma vez que eu preciso o quê? Convencer o meu leitor. No caso da tipologia expositiva, vou pensar em exposição. Então, eu vou o quê? Apresentar um conceito, uma ideia, eu vou informar sobre algo. No caso da tipologia injuntiva, né, no caso da injunção, é o ato que é de ensinar, de instruir, né, de aconselhar, de levar a uma ação. Aqui utiliza-se muito, né, os verbos no imperativo. Então, a injunção faz-se muito uso desses verbos, ok?
Então, olha só, já que mencionamos todas as tipologias, vamos trabalhar agora com duas delas. Vamos trabalhar com a narração e a descrição. Olha só. Quando se fala em narração, vamos entender que é o ato de contar uma história, acontecimentos, as ações de personagens dentro de um espaço e um tempo determinado. E através do enredo dessa história, relatar o quê? Que será relatada por um narrador, os acontecimentos e as ações vão ser o quê? De maneira linear, tendo uma sequência ou não. Então, dessa forma, o enredo, ele segue uma sequência cronológica. Trata-se o quê? De um enredo linear. Então, eu vou ter adequadamente ali o momento que se deu, aquele acontecimento, e a narração vai nortear de forma cronológica ali como que se deu toda a história ao leitor. Isso quando esse enredo é linear. Mas existem alguns escritores, que, enfim, não fazem uso disso, Tem-se muito aqueles que mesclam ali a questão do fluxo de consciência, por exemplo, podemos citar aqui a Paixão segundo o GH, que é uma obra, que faz muito isso com o próprio leitor. Tem-se uma questão de uma introspecção dentro ali da literatura, enfim, E o leitor, ele deve se ater ali na leitura, Caso contrário, ele se perde. Então, às vezes, não é cronológico, Ele fica nesse vai e vem de memórias, Enfim. Então, do contrário, se existir o quê? Uma mistura entre passado, presente, futuro, nós estamos diante o quê? De um enredo que é não linear, certo? Que não segue essa sequência cronológica, ok? Então, para facilitar o entendimento, podemos resumir os elementos da narrativa da seguinte forma. Exemplo, o que? É onde revela a história, o assunto. Quem? Quem são os personagens dessa trama? Quando? É o momento, onde em que a história se passa. Quando eu falo onde, representa o quê? O local, Por quem? É aquele que conta a história. Que narrador é esse? É personagem, ele é focal, ele é um narrador observador, ele é um narrador onisciente, certo? Então, essas são as características. Então, podemos pensar, que na narração, ela revela o quê? Uma sequência de acontecimentos de uma história. Os fatos e as ações são relatados por um narrador, que ele pode participar ou não dessa trama. Temos a presença de personagens principais, que são os protagonistas, que eles vão sempre aparecer com muita frequência, Temos a questão da marcação do tempo, que é o tempo cronológico, que se dá através do quê? Das datas, dos momentos históricos, ou o próprio tempo individual, de cada personagem. Temos ainda a questão da indicação do local, onde se desenvolve ali a história. Isso é muito importante também dentro da narração. E eles podem ser reais ou imaginários, ou até mesmo psicológicos, no caso daqueles que acontecem na mente dos personagens. Ok, pessoal? Como exemplos de textos narrativos, nós temos a crônica, temos contos, romances, fábulas, novelas. Todos esses são tipos o quê? Narrativos. E ele contém todos esses elementos mencionados, que são os elementos aqui propostos da narrativa. Certo, pessoal? Estão acompanhando? Então, agora nós temos a tipologia descritiva, que o próprio nome já diz, é o ato o quê? De relatar, de contar fatos, que são reais, ou às vezes experiências vividas, situando no tempo e no espaço. Quais são os textos que nós encontramos essa tipologia? Então, nós vamos pensar, olha, relatos de viagem, que constantemente nos deparamos no nosso dia a dia. Diário também é um texto descritivo. Autobiografia,
certo? É uma descrição, por quê? Vou falar a meu respeito, vou descrever a minha trajetória de vida, enfim. Currículo, notícia, biografia, relato histórico, testemunho, caso, a própria reportagem, crônica esportiva, crônica social, certo? Todos esses aí são textos descritivos. E agora, para finalizar, eu trouxe para vocês aqui alguns textos para exemplificação. Olha só, temos uma notícia, temos ainda um texto aqui do nosso querido Monteiro Lobato, que menciona uma obra famosíssima desse escritor, O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Olha só, o texto 1 diz o seguinte: é uma notícia, então vamos observar a descrição presente. A Polícia Rodoviária Federal, a PRF, aplicou quase 8.000 em multas após flagrar 2 motociclistas em uma disputa de racha na BR-060 em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. Houve perseguição a uma das motos que recebeu de uma vez só 12 multas. De acordo com informações passadas pela própria PRF, por volta das 23 horas dessa quinta-feira, 25, uma equipe fazia uma fiscalização no perímetro urbano de Rio Verde, no entrocamento das rodovias 060 e 452, quando avistou os homens em motos na disputa em alta velocidade. Viram aí que o texto, de certa forma, ele descreve tudo? Segundo a equipe, além de estarem fazendo o racha, os motociclistas realizavam manobras em alta velocidade, como Superman, deitados na motocicleta, ultrapassando outros veículos pela direita e ainda realizando manobras de risco. Nessa tentativa de abordagem, já próximo a um shopping de Rio Verde, a PRF disse que encontrou um dos motociclistas parados no acostamento. Então, no entanto, um jovem que pilotava a moto fugiu sem obedecer a ordem de pare e em alta velocidade pela contramão. Então, temos aí uma proposta de texto, uma notícia que está no G1, bem atual, uma cidade aqui próxima, né, uma cidade do nosso Goiás, uma situação, né, aqui para relatarmos de fato essa tipologia aqui trabalhada. O próximo texto é relacionado à biografia desse magnífico escritor que é Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, né, de 1882 a 1948, foi um escritor, editor brasileiro. O Sítio do Pica-Pau Amarelo é, sem dúvida, sua obra de maior destaque na literatura infantil. Criou a editora Monteiro Lobato e, mais tarde, a Companhia Editora Nacional. Foi um dos primeiros autores de literatura infantil de nosso país e de toda a América Latina. Metade das suas obras é formada de literatura infantil. Ele se destaca pelo caráter nacionalista e social. O universo é sempre retratado em suas obras, né? O que ele utiliza como ambiente? Vilarejos decadentes, a população do Vale do Paraíba, quando há a crise do café, certo? Então, ele situa, né, entre os autores do pré-modernismo, que é um período, claro, que precedeu aí a Semana de Arte Moderna, ok, pessoal? Então, hoje vimos um pouquinho a respeito das tipologias textuais, certo? É entender que elas ocorrem de acordo com a necessidade de comunicação aí das pessoas, certo, pessoal? Então, nós vimos a narração, vimos a descrição e nas próximas aulas vamos trabalhar aí com as outras tipologias, ok? Grata pela atenção de vocês, até a próxima aula.